Do Jornal Público, este é o P24. Viva! Arrancamos mais uma semana de P24 e sei que já se estava a habituar, mas esta semana não vai ter feriado à sexta-feira. Por isso, sem mais demoras, vamos ao tema de hoje. Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Quem pode ganhar na corrida à liderança do Partido Socialista? E quem pode ganhar o país? Hoje, a análise de Ana Sá Lopes. Tic-tac, tic-tac, o tempo não para. Faltam menos de 3 meses para as eleições legislativas. Mas já na sexta-feira é dia dos militantes do PS começarem a escolher o novo secretário-geral do partido. Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro ou Daniel Adrião. Hoje olhamos para a corrida à sucessão de António Costa à frente do PS com a análise de Ana Sá Lopes. Ana, nesta sexta-feira e no sábado os militantes do PS vão poder escolher entre, na realidade são 3 homens, mas a luta é entre 2 deles, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. O que é que os separa ao certo nesta fase? Eu acho que muita coisa os uniu e separou ao longo dos anos. Se formos à pré-história, estavam os dois a apoiar António José Seguro em 2011 e depois, em 2014, Pedro Nuno Santos quis que António Costa fosse o líder do PS e empenhou-se imenso nessa eleição. Aí José Luís Carneiro era apoiante de António José Seguro. O que os separa neste momento é assim, Pedro Nuno Santos há muitos anos quer ser líder e secretário-geral do PS. Tem isto preparado há muitos anos, tem apoios em todo o país. José Luís Carneiro, penso que não... Tinha de ser, não apareceu mais ninguém e apareceu ele como eu candidato. Eu acho que teria essa ambição, diferente. Era preciso um candidato de uma ala contra Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos não penso que vai ganhar as eleições e disto não há qualquer dúvida, mas obviamente que há um setor do PS um setor mais centrista que não gosta dele, porque acha, apesar desse setor centrista ter estado dentro da geringonça, continua a achá-lo que ele é mais à esquerda, isto depois é um bocadinho contraditório. E até há setor centrista que passou a gostar de Pedro Nuno Santos, falo por exemplo de Francisco Assis. Exatamente, Francisco Assis. Isso na realidade foi uma certa união, porque Francisco Assis foi um bocado ostracizado por António Costa durante estes anos todos. E entre ele e Pedro Nuno Santos, que também, de quem António Costa, a partir de uma determinada altura, deixou de gostar, porque ele tomava posições duras, porque fez aquela coisa no Congresso de 2018 da Batalha, em que parecia quase o líder do partido, e eu acho que eles, nos últimos anos, eles vieram a aproximar-se, sendo de polos políticos diferentes, começaram a criar uma imagem pessoal. O PS também é feito de polos políticos muito diferentes, muitas aulas, sempre foi. A história do PS é uma história, de certa maneira, é um partido catch it all, daqueles agarra todos, não é? Agarra mais ao centro, agarra mais à esquerda. E nesse aspecto eu acho que há de facto uma relação de grande proximidade de 2 homens que a dada altura se encontraram numa certa... em que se sentiram os dois, de certa maneira, talvez incompreendidos por António Costa, pelos homens de expressão, menos... Eu acho que a explicação do apoio à Assis, mas vai haver aí outros apoios mais de alas mais à direita, que são pessoas que acham que devia ter havido uma candidatura de união, já que Pedro Nuno Santos era aquele que queria verdadeiramente e que trabalhou para isso nos últimos tempos e penso que vai ganhar com alguma, enfim, vantagem. Agora, o que está-se a passar nesta campanha, digo uma coisa, eu fui contra a ideia de Pedro Nuno Santos de achar que os debates, que não debater, acho que era, mas ainda bem que o Pedro Nuno Santos decidiu assim, porque José Luís Carneiro tem vindo não é crescer, isso aí não consigo avaliar, acho que ele tem feito uma campanha muito dura e a dar imagem de força, uma força que estou a esperar por dia 15 a 6 para saber avaliar, se é 30%. Muito amparada também na nossa sondagem. Sim, exatamente, e como diria o Carlos César, no fim da semana passada declarou o seu apoio a Pedro Nuno Santos e dizia que ele estava
capturado, que o José Luís Carneiro estava capturado pela direita, porque estava a ser sitiado. José Luís Carneiro estava sitiado pelo comentariado e pela direita, que o estavam a levar ao colo, mas nunca votariam nele para primeiro-ministro. De facto, José Luís Carneiro costuma dizer, há muita gente que diz que a expressão boa imprensa é muito divertida. Muita gente diz que Pedro Nuno Santos tem boa imprensa. Agora, se uma pessoa fizer as contas, a quantidade de comentadores que estão nas televisões e qual é que eles acham que dará melhor, de facto, tem sido José Luís Carneiro, o que tem sido mais levado ao colo pela imprensa. Isso não haja dúvidas. As diferenças... O José Luís Carneiro também estava na geringonça. Quando José Luís Carneiro hoje vem dizer, uma das coisas que ele pôs foi uma coisa que me deixou um bocadinho perplexa, que foi que queria um debate para se discutir as questões de política externa. Ora, questões de política externa sempre foram absolutamente consensuais no PS, aliás, consensuais com o PSD, sempre foi uma questão, e o facto de ter havido a aliança de esquerda, a geringonça de 2015, nunca pôs isso em causa. Nunca pôs em causa a pertença à NATO, à União Europeia, os compromissos europeus, nada. Portanto, quando José Luís Carneiro, que esteve na geringonça como secretário de Estado das Comunidades, em primeiro lugar, vem agora fazer ele próprio o papão, o PCP... Nisso ele tem andado a fazer ele tem tentado ir às canelas do Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, depois de uma primeira reação muito brusca, à entrada do almoço, em que começou a fazer contabilidade de ministros, porque eu tenho 7 ministros, o meu adversário diz que tem 3, foi um bocado um disparate de Pedro Nuno Santos. Depois dessa declaração, Pedro Nuno Santos calou-se, e fez bem, e deixou de falar do adversário e de falar essencialmente das ideias para o país. Pedro Nuno Santos, nós ficamos a saber que ele quer realmente fazer o aeroporto rapidamente, enquanto com o José Luís Carneiro tem dado muita tónica dos consensos com o PSD. Muito por aí. Tem muito dado essa tónica e deixou no ar uma coisa que aí não me parece que seja boa até para as suas possibilidades eleitorais dentro do PS, que é de poder viabilizar um governo minoritário do PSD, como nunca aconteceu com o PS, ter feito isso. Aconteceu ao contrário, mas não aconteceu com o PS. Mas deixa-me perguntar-te, Ana, já percebemos que tu defendes que Pedro Nuno Santos tem muito mais facilidade em ganhar o partido do que José Luís Carneiro. Mas e no que toca a ganhar o país? Qual dos dois é que teria mais possibilidade de ter uma votação mais expressiva nas eleições legislativas de 10 de março? Eu ainda assim acho que será Pedro Nuno Santos, que terá mais essa capacidade. Acho que ele é bastante mais combativo que José Luís Carneiro. O José Luís Carneiro tem uma boa imagem, tem bastante imagem, tem uma imagem de pessoa confiável, que aliás alguns momentos nesta campanha me fizeram descrer um bocado de que será tão confiável por algumas saídas que ele teve, de críticas a um nível ao seu adversário. Mas acho que Pedro Nuno Santos Pedro Nuno Santos tem qualidades de combatividade grandes que não a vejo em José Luís Carneiro. Posso estar enganada, como é evidente. A ideia de que José Luís Carneiro pode ir buscar votos que poderiam fugir para a direita não me parece que tenha grande adesão à realidade. Acho que quem quiser votar PSD não fica a votar no PS por ter um secretário-geral mais à direita. Portanto, facilita mais as coisas ter alguém que não seja mais à direita, ou seja, que mostre mais as diferenças. Acho que sim, acho que isso fica de que vale a pena votar PS, apesar destes 8 anos, apesar do desgaste, apesar de tudo isto, que obviamente que Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro levam ao colo, mais ou menos em proporção muito parecida, porque participaram os dois no governo, mas pronto, já não são António Costa, que foi o principal responsável, não é? Mas sim, acho que mesmo assim, há muito aquela ideia, há muita gente que defende, eu sei, de que seria José Luís Carneiro que teria mais potencial eleitoral. Isso acho que custa a crer, e mesmo as sondagens devem ter uma amostra muito virada à direita, e as pessoas de direita vão votar na direita. Há vários partidos na direita onde podem votar, não vão votar no PS. Agora, é claro que José Luís Carneiro tem uma boa imagem, mas penso que o candidato a primeiro-ministro do PS vai ser efetivamente Pedro Nuno Santos, e que a luta é desigual. Embora o José Luís Carneiro tenha dado luta, mais luta do que eu imaginava que viesse a acontecer até. Havemos de estar cá a falar sobre isso na próxima semana, depois de eleito o novo secretário-geral do PS, e também no Soundbite todos os dias ao final da tarde aqui no Público. Um beijinho, Ana. Um beijinho, Ruben.
E hoje no Público continuamos a olhar para a COP28. Temos a nossa enviada especial Aline Flor ao Dubai. Ainda há demasiadas pontas soltas para atar esta COP com um acordo. Será que o vamos conseguir ter a horas? Para acompanhar em público.pt. Ruben Martins deste lado, hoje à conversa com a Ana Sá Lopes. Como disse, estou de regresso mais logo para o Soundbite. Até lá. Tenham um bom dia e uma boa semana. O Público fica no ouvido.